O recente pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, o juiz mais falado do mundo, mas não por boas razões. Moraes se tornou o centro de muitos escândalos e controvérsias, levando à criação de leis para prevenir ações semelhantes às suas. A percepção geral é que Alexandre de Moraes está desrespeitando a Constituição brasileira e transformando o Supremo Tribunal Federal, STF, em uma ferramenta de perseguição. Em seu discurso durante uma sessão do STF, ele falou sobre a defesa da democracia, direitos humanos e igualdade entre as nações. No entanto, muitos acreditam que suas ações não refletem esses princípios. Moraes também mencionou a independência do Brasil, mas suas ações parecem contradizer essa afirmação. Fica claro que esses termos que eles consideram, digamos, mais abstratos, eles passam a justificar ou dar um significado à maneira deles. Diferente de 2 mais 2 é igual a 4, que até a esquerda tenta relativizar em cima disso, termos como democracia, terrorismo, liberdade de expressão, fake news, discurso de ódio, tudo isso é extremamente relativizado. O que ele entende por democracia? O que ele entende por uma república independente? Independente significa o quê? Ele, que hoje faz parte de uma das cúpulas do poder que comandam o Brasil e fere a Constituição diretamente, mantendo inclusive pessoas presas, presos políticos, num país dito democrático, acho que os termos estão realmente se contradizendo. Ou seja, não há nenhum tipo de sintonia entre o argumento versus a realidade do Brasil. Um país com preso político não tem como ser chamado de um país democrático. Um país onde você não pode se expressar, ou se você se expressa de uma maneira mais contundente, você responde por crimes que muitas vezes não estão na Constituição, ditos ou definidos por eles, o que pode e como pode ser interpretada a Constituição, esse país não é democrático. Então, será que ele quis dizer um país democrático e independente, onde eles, poucos, ali comandam e mandam à maneira deles e ninguém pode meter a colher, senão eles simplesmente fazem o que querem com cada um deles? Esse é o discurso que não condiz, como eu falei, com o Brasil de hoje. E mais uma vez, ele discursando, como você muito bem falou, numa instituição multilateral, sobre a ONU, outra instituição que lá estão formados por políticos ou elite empresarial muito próximos a esse grupo da elite política de determinados países que adoram financiar uma agenda para perpetuarem, eles sim, no poder. Portanto, uma grande de uma hipocrisia, uma grande de uma narrativa que, por fim, como eu sempre falo, graças à informação descentralizada, que é por isso que eles querem calar a todos, as pessoas comecem a perceber que isso é simplesmente uma piada pronta. Vejamos agora o que falou o deputado Gustavo Gayer. Finalmente ele se pronunciou. O ministro, imperador, rei do Brasil, presidente verdadeiro, em cargo, Alexandre de Moraes, decidiu fazer um breve pronunciamento durante uma sessão do plenário do STF, após os escândalos que estão acontecendo envolvendo seu nome e o tornando o juiz mais famoso do mundo, não no bom sentido. Depois de uma lei que está sendo criada por causa dele, para impedir que pessoas façam o que ele está fazendo com cidadãos e empresas americanas, depois do risco de ter todo o sistema bancário expulsando esse cidadão, e depois de várias outras possíveis punições e penalizações vindo dos Estados Unidos após as suas decisões ilegais de perseguição, de transformação da instituição da nossa Suprema Corte num aparelho de perseguição, ele decidiu se pronunciar. E o que o povo brasileiro está tendo nesse momento é coragem de enfrentar a ditadura que o senhor está instaurando no nosso país. Perceba uma coisa, ministro, o senhor já perdeu. O senhor pode me prender e prender mais 10, 20, 30, mas o senhor já perdeu. Perdeu a confiança do povo brasileiro, fez com que o STF perdesse a credibilidade no Brasil e lá fora. O senhor já perdeu. É uma questão de tempo para que as ações ilegais cometidas pelo senhor batam a sua porta, as consequências dessas ações batam a sua porta. Isso é inevitável. O senhor foi longe demais nesta sanha persecutória, nessa tentativa de criminalizar toda e qualquer pessoa que fala algo que o senhor acredita que seja discurso de ódio, de fake news e desinformação. A bigorna da realidade vai cair.
Então o senhor pode aproveitar esse tempo que resta para prender quem o senhor quiser. Essas pessoas serão liberadas mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que caminharam junto com o senhor vão largar a sua mão para não sofrer as consequências que você vai sofrer. Então, dá tempo de resolver isso tudo? Dá. Vamos resgatar a segurança jurídica no Brasil. Voltemos a respeitar a Constituição. Pare de censurar as pessoas. Pare de usar frases de efeito para censurar aquelas pessoas que o criticam. Se nós vivemos em um país onde alguém tem medo de criticá-lo, o senhor como uma autoridade, então o senhor contribuiu para que o Brasil não seja mais uma democracia. É só isso que a gente quer, viver numa real democracia. Não apenas numa palavra solta na boca de alguma da elite burocrática. Nós queremos viver numa democracia. E a percepção do Brasil hoje é que o senhor é o maior risco da nossa democracia. As ações, as atitudes tomadas, as decisões que não condizem com a Constituição está causando indignação, está esticando a corda a tal ponto que decisões suas estão causando consequência nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, o senhor sentiu, deu para ver que foi uma declaração tímida, porque o senhor sabe que vai vir consequência por aí. As possíveis sanções econômicas que estão sendo planejadas contra o ministro Alexandre de Moraes pelos parlamentares americanos são uma resposta à sua conduta e às suas decisões controversas. As medidas, que incluem a proibição de Moraes entrar nos Estados Unidos e a imposição de sanções financeiras, são parte de um esforço para responsabilizá-lo por suas ações. Além disso, será revelada uma nova medida contra Moraes que foi recentemente anunciada. Acompanhe-nos para entender o impacto dessas possíveis sanções e o que elas significam para Alexandre de Moraes e para a situação política e judicial no Brasil. Saiu no jornal O Globo. Acompanhe comigo. Bolsonaristas se articulam nos Estados Unidos para pôr contas de Alexandre de Moraes na mira de Trump. Gente, o bambu vai gemer. Vem aqui, acompanha aqui comigo, ó. Depois de fazer avançar no Congresso dos Estados Unidos o projeto de lei que pode barrar a entrada de Alexandre de Moraes no país e até deportá-lo, aliados de Jair Bolsonaro no Partido Republicano já planejam uma nova etapa da ofensiva: colocar as contas e as finanças do ministro do STF na mira do governo Donald Trump. Nos bastidores, bolsonaristas e republicanos estão formatando um manifesto assinado por deputados e senadores do partido, solicitando formalmente ao presidente dos Estados Unidos e ao secretário de Estado, Marco Rubio, que o ministro seja alvo do Tesouro americano por meio das chamadas sanções OFAC, sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o escritório de controle de ativos externos do Departamento do Tesouro americano. Se o movimento vingar, vai representar uma escalada dramática na artilharia do governo Trump contra a Suprema Corte, com potencial de se transformar em um incidente diplomático. Gente, isso aqui, se acontecer de fato, e a gente tem que entender que é uma decisão que realmente tem muitas repercussões e desdobramentos diplomáticos, mas se acontecer mesmo, vai ser gigantesco para a direita aqui no Brasil, por vários motivos. Primeiro motivo, o Alexandre de Moraes e o Supremo vão ser humilhados internacionalmente e taxados de violadores de direitos humanos. Eles vão se equiparar aí com as piores autoridades da face da Terra, como Nicolás Maduro, um ditador sanguinário que também está na lista de sanções dos Estados Unidos. Eles vão se equiparar com criminosos horríveis mundo afora que também estão nessa lista de sanções. É uma humilhação sem tamanho. Você já pensou Alexandre de Moraes, conhecido internacionalmente como ministro do STF brasileiro, que violou tantos direitos humanos que foi censurado nos Estados Unidos? Pois é, gente, pode acontecer. Em segundo lugar, se acontecer com Moraes, esperem ver os outros 10 ministros entrando em desespero e correndo para se salvar, porque a lógica aqui é uma só. Nenhum deles vai querer ser o próximo. Vocês acham que algum ministro ali vai querer jogar a sua história, a biografia, a sua carreira no lixo para ser reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos? Isso pode causar uma corrida contra o tempo para ver quem abandona Moraes mais rápido, o que pode deixar o ministro mais vulnerável a sofrer um processo de impeachment para estancar a sangria do Supremo, o que até agora não tem flanco, não tem abertura para acontecer, mas pode vir a ter. Seria um gigantesco desdobramento da nossa luta contra os abusos judiciais e pelas liberdades civis aqui no Brasil. E se isso te animou, curte o vídeo com força para que a voz da nossa indignação e a voz da nossa esperança possa chegar mais longe e bora seguir aqui, ó. Acompanha comigo.
De acordo com a lei americana, as restrições da OFAC devem ser adotadas por instituições financeiras e empresas mundo afora, que estão sujeitas a sanções secundárias dos Estados Unidos caso mantenham operações com os alvos do governo americano. Isso significa que, mesmo que não tenha bens nos Estados Unidos, o que ainda não está claro ainda para os congressistas, o ministro ainda poderá ser afetado caso o pedido seja acatado pelo governo americano. Como afeta contas correntes, poupanças, cartões de créditos e demais serviços, esse tipo de sanção é apelidada informalmente no país de pena de morte financeira. Gente, é tão grave quanto uma pena de morte financeira essa sanção. Esse tipo de medida pode atingir desde indivíduos até países inteiros, como é o caso da Rússia desde a guerra da Ucrânia, Irã e Cuba. Nos últimos anos, foi aplicada a vários membros da cúpula do chavismo na Venezuela. Gente, aplicada a sanção, imediatamente o Moraes ele tem todos os seus bens e patrimônio bloqueados no mundo inteiro. Onde ele tiver 1 centavo vai ser bloqueado. Todas as contas bancárias dele vão ser encerradas. Todos os cartões de crédito vão ser cancelados. Nenhum banco no mundo vai ter relacionamento com ele enquanto durarem essas sanções. É, de fato, uma pena de morte financeira. Vocês conseguem imaginar isso? Bora aqui em frente, que tem mais. O texto final desse manifesto dos republicanos deve ser definido até meados de março, ou seja, falta aí meio mês. Para justificar a medida, eles também sustentarão que o caso de Alexandre de Moraes se aplica a uma legislação popularmente conhecida como a Lei Magnitsky, criada no governo Barack Obama para autorizar esse tipo de punição a autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos, e que a recente decisão de Trump de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional abre um precedente para adotar o mesmo dispositivo contra integrantes de outras cortes do mundo. Nos bastidores, bolsonaristas envolvidos na costura têm defendido que as sanções se concentrem em Moraes e não atinjam seus familiares, ao contrário das restrições impostas por Trump a autoridades da Colômbia em janeiro. Também defendem que não haja sanções comerciais para o Brasil. Quem está articulando isso aqui com o ministro está sendo até misericordioso, gente. Porque o Moraes ele não poupa a família de ninguém nas investigações dele. Basta ver o que o Supremo fez com a família Mantovani, você lembra? Basta ver as ameaças de Moraes contra o Mauro Cid, usando o pai, a esposa, até a filha de Cid como uma forma de dobrá-lo na delação premiada. Basta ver o que ele está fazendo agora com a Débora Rodrigues, presa há 2 anos por escrever Perdeu Mané na estátua do STF, e que agora tem todos os pedidos de soltura negados pelo Moraes, impedindo ela de ver os seus 2 filhos pequenos crescerem. Mesmo quando outras presas em condições similares, até condições assim mais graves, presas por corrupção, como a esposa do Sérgio Cabral, foram liberadas em prisão domiciliar para convivência com os filhos. Mas ela não, presa. Os republicanos, gente, eles vão mostrar a Moraes uma misericórdia que ele não mostrou a ninguém. Bora seguir aqui. Dá uma olhadinha comigo. O manifesto que está sendo discutido pelos republicanos serviria para engrossar o coro pelas sanções, de forma que pareça que se trata de um movimento coletivo e não da iniciativa de um único parlamentar. Isso aqui é super importante. Quanto mais parlamentares republicanos se unirem em torno dessa iniciativa, mais chances ela tem de se tornar uma realidade. E tudo indica que a abertura para isso dentro do Partido Republicano hoje é bastante grande. Explicando isso, e uma vez já tendo visto isso aqui que eu queria mostrar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês a super novidade que eu prometi lá no comecinho. Lê aqui comigo esse tweet do jornalista Sam Puncher. Olha aí. Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos intimou Big Techs para que relatem casos de censura contra empresas americanas. As ordens secretas do ministro Alexandre de Moraes são citadas na intimação. Empresas intimadas: o Google, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, o Rumble, o TikTok e o X. Gente, o bambu vai gemer e não é pouco não, viu? Vocês conseguem imaginar a quantidade de documentos e informações que essas Big Techs têm sobre as ordens de censura do Moraes? Consegue imaginar o tanto de sujeira que vai sair desse bueiro quando as plataformas enviarem tudo para o Congresso americano? Mantenha-se informado sobre a ofensiva contra Alexandre de Moraes e outros tópicos importantes com nossos vídeos. Grato a todos por assistirem. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.